Programa Jovens Pensadores de hoje, com um convidado muito especial, Dr. Evaldo Stanislau. Depois temos Moisés Fernandes com as partículas de ouro, Soft Drinks com as novidades em jogos eletrônicos. Temos também a quarta de 6 entrevistas com o professor Carlos Nepomuceno e terminando com a maior cantora da Baixada Santista. Olha, eu acho que é do Brasil, viu? Kika Wilcox. Já, já. Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem, é a estrela. E jovem, você já sabe, não é necessariamente de idade, é aquele que está sempre disposto a aprender, sabe que as certezas são sempre provisórias e está sempre disposto a compartilhar o que sabe. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de ter o Dr. Evaldo Stanislau, que vai nos explicar um pouquinho sobre algumas novidades no terreno das doenças infecciosas. É importante, sim, principalmente para você, jovem de idade, que está nos assistindo. Boa tarde, doutor. É um prazer muito grande em tê-lo pela primeira vez, que já vimos que vai ser de muitas, aqui no nosso programa, para conversar com os nossos jovens pensadores. O prazer é meu, Rosilma, e o prazer de falar com jovens, que são realmente a mola propulsora do país. Então, nós nos conhecemos, inclusive, num fórum, né, dos Jovens Pensadores, quando nós conversamos sobre profissões lá no Liceu Santista. Esse programa aqui abriu, o programa número 1 foi exatamente com o Grêmio do Liceu Santista, né, que eles abriram o Grêmio, que antigamente era muito fácil ter Grêmio e agora muito difícil, né? Estamos aqui em plena democracia e essa instituição democrática do Grêmio nas escolas, pouca escola ainda tem o Grêmio. Né? Pois é, e é um primeiro movimento de participação. Eu me lembro, na minha época de ginásio, eu tive essa participação no colegial e depois na faculdade também, e até como residente, e acabou que hoje eu tenho uma dupla função, que é uma função pública de um cargo eletivo, mas hoje eu estou aqui como médico infectologista, que sou há mais de 20 anos, trabalhando no Hospital das Clínicas de São Paulo e também aqui em Santos, e escolhi, Rosilma, 2 aspectos para abordar na área de doenças infecciosas que eu acho extremamente importantes para conversar com o jovem. Um, que está em todos os jornais, na televisão, que tem trazido muita preocupação, que é a questão do Zika vírus e a sua associação com microcefalia. E a outra, que é a questão da prevenção do HIV, indo um pouco além desses conceitos que todo mundo já mais ou menos conhece e conversa sobre. Muito bem, o Zika vírus, que é o primeiro tema, a gente tem que lembrar da dengue. A dengue é transmitida por um mosquito, não é? Então a gente tem o Aedes aegypti, que é um mosquito extremamente adaptado ao nosso meio ambiente, e esse Aedes ele está convivendo com a gente já há muitos anos, e todo mundo começou a achar normal, ele é como se fosse da família, né? E a dengue começou a ser normal também, porque eu já tive dengue, fulano teve dengue e tal, tem ano que dá mais, tem ano que dá menos, infelizmente algumas pessoas morrem, mas como são 4 tipos de vírus da dengue, as pessoas que já tiveram várias vezes se sentem imunes e cada vez mais a dengue vai se transformando numa doença pediátrica, porque as crianças que nascem em anos que não teve exposição a um determinado sorotipo viral ficam suscetíveis e é aí que o vírus, na característica que o Brasil vem adotando, vai se tornando uma doença pediátrica. E recentemente, com a perspectiva de uma vacina para a dengue, isso ficou mais tranquilo ainda, porque as pessoas agora têm a perspectiva de ter uma vacina eficaz, que deve ocorrer nos próximos 2, 3 anos, se tudo der certo. Entretanto, a gente abaixou a guarda, o mosquito está por aí, e aí a gente começou primeiro a ouvir um tal de chikungunya, que é uma doença prima da dengue, transmitida pelo próprio Aedes aegypti, e que tem como característica mais dores. Então, uma doença que, embora não tenha relato de morte, ela tem uma incapacitação grande, porque dá dores musculares e articulares que podem demorar meses. E aí a pessoa vai ficar, evidentemente, debilitada e com a sua capacidade de trabalho restrita por esse período todo. E tinha um tal de Zika, que parece até um trocadilho, né,
com essa expressão que a gente usa, Zika, mas que é o nome da floresta onde ele foi descrito pela primeira vez na África, e que aparentemente era uma doença benigna, em 80% dos casos sem sintomas, e quando dava sintomas, uma coisa branda, e que também é prima da dengue. Porém, recentemente foram relatados casos de morte com Zika, e o Ministério da Saúde, e aqui eu quero enfatizar um aspecto positivo, todos nós, profissionais de saúde, temos que notificar algumas doenças. E normalmente isso é uma coisa burocrática e que ninguém gosta de fazer, mas que é importante que faça. E a vigilância sanitária, que é quem compila esses dados, observou o quê? Opa, tem um agravo à saúde, que é a microcefalia, que está aumentando. E está aumentando nas regiões onde tem tido Zika, em mulheres que tiveram Zika, e aí se pesquisou em dois casos, que foram casos índice, a presença desse vírus no líquido amniótico, que é aquele líquido que fica dentro do útero da mulher grávida, onde o nenenzinho se desenvolve, e encontraram o vírus. E aí foi feita a hipótese de uma associação do vírus Zika com o achado da microcefalia. Então, a detecção do aumento de microcefalia e a correlação com Zika fez essa hipótese de que houvesse uma correlação e uma interferência do vírus com essa má formação. Posteriormente, os casos foram se avolumando, isso foi se condensando, e em poucas semanas, ontem foi feito um alerta pela Organização Mundial da Saúde, reconhecendo esta associação, e esse assunto, então, está sendo muito estudado, a gente está começando a aprender sobre essa questão da microcefalia e Zika. Por que eu enfatizo isso? Porque é até um estímulo para o jovem, para eles verem que saúde pública, doenças infecciosas, medicina como um todo, a área da saúde como um todo, sempre tem novidade. Nós estamos em 2015, falando de alta tecnologia, e, entretanto, um mosquitinho pequenininho continua nos desafiando a todo momento. Então, é um estímulo para você, jovem que nos assiste, estudar mais, conhecer mais sobre a área da saúde e entrar nessa área. Muito bem, o que é a microcefalia, para você explicar para o papai, para a mamãe e para quem está nos assistindo? É um desenvolvimento atípico, anormal, do crânio, que então tem os ossos do crânio e o encéfalo. O nosso cérebro é o que nos faz ser o que somos. A vida é cérebro. Enquanto a gente tem cérebro funcionando, nós estamos vivos. Quando a gente já tem o nosso cérebro mais ou menos, a gente começa a morrer. E tanto é que tem o conceito da morte encefálica. O corpo todo funciona, mas o cérebro não funciona, está morto. E o que acontece? Quando o cérebro não se desenvolve, o raciocínio, as habilidades motoras ficam atrofiadas. Então, essas crianças que nasceram com microcefalia e que, infelizmente, ainda vão nascer com microcefalia, serão pessoas condenadas a terem um desenvolvimento cognitivo do pensamento e motor prejudicado. Então, esse é um relato novo, é uma situação que a gente tem que conhecer. E como é que a gente vai enfrentar isso? Combatendo o mosquito e lembrando que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele pode carregar dengue, chikungunya e Zika vírus. Então, acho que isso é uma grande novidade na ciência. Tem esse lado bom de mostrar que as coisas funcionam e tem esse lado dramático da doença em si. A outra novidade, nós estamos no mês de dezembro, que é quando a gente comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a AIDS, a sífilis e as doenças transmissíveis têm crescido em jovens. Então, eu queria dizer para você, jovem, principalmente para você que faz sexo, homens que fazem sexo com homens, você que tem um comportamento de múltiplos parceiros e que não se dá bem com a camisinha, que não gosta da camisinha, é importante que aprenda a usar o preservativo, que use a camisinha. Mas o Ministério da Saúde do Brasil tem adotado novas medidas de prevenção que vão além da camisinha. Então, inicialmente para grupos de risco acrescido, que são jovens que fazem sexo entre si, homens que fazem sexo com homens, prostitutas, pessoas de comportamento promíscuo, que vão ter acesso ao coquetel anti-HIV composto por 2 drogas em um único comprimido. Essa é uma política pública que o Brasil vai adotar. Pessoas que têm um comportamento de risco acrescido continuado deverão receber esse comprimido de maneira continuada para não se infectarem. Ou em preventivamente. Ou em situações de um risco excepcional, que a pessoa vai numa balada, já sabe que não vai se precaver, faz o sexo sob uso de entorpecentes, de álcool,
perde o controle, então essa pessoa usa o comprimido antes. A outra situação, que já é feita e que vai também ser fortalecida, é após a exposição. Então não é assim, transou sem camisinha, pega HIV. Transou sem camisinha tem risco de pegar HIV. Mas, se procurar orientação médica no Centro de Tratamento de AIDS aqui em Santos, ali na Luiza Macuco, é possível você receber um comprimidinho que evite a transmissão, desde que esse comprimido seja tomado com 24, idealmente, até 48 horas após a relação de risco. Não é? Então, são novidades. A gente acha que prevenir HIV/AIDS é muito importante, deve ser feito com seletividade nos parceiros, com relacionamentos estáveis, com o uso do preservativo, mas não é só isso. Hoje a ciência permite que a gente use medicamentos para fazer essa prevenção também, e essa é uma novidade que o jovem precisa saber, né? Principalmente para aquele jovem que já colocou na cabeça que é difícil usar camisinha. A outra coisa é lembrar que esses comprimidos podem prevenir o HIV, mas não previnem sífilis, não previnem outras DSTs, HPV e tudo mais, e que a única maneira de você prevenir isso, no caso do HPV, a vacina para jovens que ainda não têm vida sexual ativa, e o uso do preservativo, né? Então não é para deixar de usar camisinha, não é para deixar de ser seletivo na relação sexual, mas é conhecer que prevenção de HIV e outras DSTs vai muito além da camisinha. Vacina para o HPV, medicamento no caso do HIV, mas, sobretudo, fazer sexo com amor, fazer sexo com responsabilidade. Sexo é bom, não é ruim, é ao contrário, mas tem que ser feito com alguma cautela e com muito juízo, né? E o doutor está falando isso porque tem havido um grande aumento, né? Apesar de tudo que a gente sabe, de tudo que foi falado, talvez por causa do coquetel que tem diminuído, porque a gente vê muito na televisão isso, que há pessoas até que decidem passar propositadamente, né? Esse comportamento de passar o HIV, isso é patológico, isso é doença, né? Uma doença mental. Agora, o contrário, a pessoa saber que o HIV existe e achar que se ela pegar tudo bem porque tem tratamento, este é um comportamento que a gente tem visto e que também não é adequado. Porque embora o HIV tenha tratamento, é um tratamento para a vida toda, tem efeitos colaterais e a gente não quer que a pessoa se infecte, né? Mas, a despeito disso, a gente tem essas medidas preventivas que eu falei agora, que devem ser conhecidas. O que eu tenho observado é que aumentou o HIV entre homens que fazem sexo com homens jovens, e, além do HIV, o que tem aumentado muito é sífilis, além da gravidez. Então, como é que a gente vai resolver tudo isso? Conversando, educando, informando, uso do preservativo, uso de outros métodos contraceptivos e, no caso do HIV, essa boa novidade que é a prevenção através de medicamentos na pré-exposição ou na pós-exposição. São Francisco, que é uma cidade icônica na questão do HIV, hoje, praticamente, não se usa mais preservativo em muitas das comunidades. Eles estão usando, basicamente, medicamentos. É bom do lado do HIV, mas eles estão notando um aumento da sífilis e de outras DSTs. Portanto, preservativo é uma medida que deve ficar além do sexo com responsabilidade. Muito obrigada. Já está intimado a voltar. Nós estamos com a agenda fechada até fevereiro, porque é por inscrição o nosso programa, e graças a Deus o pessoal tem se interessado bastante, mas aqui na nossa conversa antes do programa surgiram meia dúzia de temas muito interessantes, então a partir de fevereiro já está convocado para voltar. Muito obrigada, aprendi bastante hoje e fiquem com a gente que nós voltamos já já para o nosso segundo bloco com Moisés Fernandes, Soft Dreams, também a quarta parte da matéria com o professor Carlos Nepomuceno, fechando música e diversão com a querida e talentosíssima Kika Wilcox. Voltamos já.
E agora, antes de passar para o meu querido Moisés e as suas luminosas partículas de ouro, gostaria de agradecer aqui aos nossos queridos patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos agora em maio passando para o nosso 4º ano de programa Jovens Pensadores. Então, esse óculos maravilhoso que eu estou usando, da minha querida Vandréia e da querida Diana Cleaver, da Ótica Cleaver. Meu cabelo, do Rubinho, meu querido amigo, talentosíssimo, sempre criativo, um beijão para você. A Fitness Shop também, o meu querido amigo Eduardo Filete, da Clínica Filete, a Soft Dreams, Icacedu, a Mel Chung e a Isabel Lamardo, todos eles sempre apostando no jovem que vai transformar esse nosso amado país. E agora é com você, Moisés. Então, Rosilma, hoje a gente vai falar sobre planejamento. Quando chega no final do ano, a gente começa a pensar a respeito de tudo aquilo que a gente fez, tudo que deu certo, que não deu certo, e começa a planejar o nosso ano que vai iniciar, né? Por sinal, 2016 está para começar. Mas quando a gente fala em planejamento, não quer dizer que você tenha que ficar fechado, restrito, né? Realmente fechado a algo. Não é isso que você tem que fazer, você tem que ter um direcionamento. Você precisa saber para onde você está caminhando, mas não precisa ficar restrito. E novamente, como eu disse, fechado a uma ideia. As melhores coisas que aconteceram na minha vida, elas aconteceram do nada. As melhores viagens, as pessoas com quem eu encontrei, as pessoas que ficaram mais tempo na minha vida, os amigos. A gente não estava necessariamente planejando aquele encontro, aquela situação. Simplesmente aconteceu porque você sabia exatamente para onde você estava caminhando. Então, quando você pensar em planejamento, né, pense que é apenas um direcionamento para 2016, o que você realmente quer para 2016, mas não que você precise ficar restrito, fechado a uma simples ideia. Pensa nisso. Agora é com você, Rosilma. Obrigada, Moisés. E agora nós vamos para as dicas sobre novidades em jogos eletrônicos educativos com o pessoal da Soft Dreams. Olá, Rosilma. Olá, pessoal de casa. Tudo bom? Eu sou o Marcos, da Soft Dreams BR, empresa que desenvolve jogos eletrônicos educativos personalizados. Sempre estamos aqui no programa Jovens Pensadores, trazendo uma novidade de tecnologia da educação para vocês. A dica de hoje é sobre um jogo de matemática. O jogo se chama Expressões. Neste jogo temos uma árvore onde temos diversas expressões em suas folhas. Também temos laranjas com diversos resultados. A criança deve fazer a conta mentalmente das expressões e arrastar essas laranjas para cima das folhas, com o resultado correto. Este jogo é muito importante, pois trabalha o conceito de expressões, que é muito utilizado no nosso cotidiano. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Entre no nosso site e confira. É com você, Rosilma. Obrigada, Soft Dreams. Agora nós vamos para a 4ª das 6 entrevistas que nós gravamos com o professor doutor da Universidade Federal de Fluminense, Carlos Nepomuceno, especialista em antropologia cognitiva, revolução digital e inovação participativa. É com você, Leandro Sampaio, e Canal 7 Reportagens. Professor, de quem seria a culpa da crise que o nosso país está passando hoje? Bom, a crise do Brasil, ela tem aspectos conjunturais e estruturais, e talvez macroestruturais, 3 níveis. Então, estrutural é assim, a gente sai da ditadura, um grupo que vem, se diz o grupo que lutou contra a ditadura, que quer um país melhor e aposta na bondade, que é uma coisa que vem do século passado, do messianismo, vem de todo um passado que a gente tem, de acreditar que as pessoas são boas, que as pessoas vão resolver. A gente aposta nas pessoas e não nos sistemas. A gente aposta que as pessoas boas, nos lugares bons, vão ser boas. E eu acho que esse é o primeiro problema cultural que a gente tem. Todos os países que você vê hoje com sistemas econômicos e políticos mais fortes, é exatamente o contrário. É um movimento que veio cultural, religioso no passado e que disseram o seguinte: o ser humano
não é bonzinho. Vamos desconfiar do ser humano. Vamos criar estruturas de fiscalização sobre o governo, vamos desconfiar do ser humano. Então, o que a gente precisaria mudar, e isso é um projeto de várias gerações, é criar um modelo de cultura não messiânica em que a gente vá desconfiar. As pessoas querem confiar, eu gostaria, né? Eu tô conversando com uma amiga minha, não, eu vou votar uma pessoa honesta, etc. Então, não adianta pensar em votar em honesto. O cara hoje é honesto, amanhã pode não deixar de ser. Você tem que criar um modelo de estrutura para que você possa resolver, né? Acreditando que aquele cara... E se ele for desonesto? Como é que eu posso fiscalizar essa pessoa? Então esse é um problema que não é global. Esse é um problema da América Latina. Os outros países não têm esse problema. Isso é uma bifurcação que nós temos, que é um problema que aí sim o grupo que está atual no governo hoje entrou nessa linha de raciocínio messiânica e a partir daí nós estamos tendo esse problema. Está se vendo que eles não eram tão bonzinhos assim como eles queriam fazer crer e a gente está vendo que as nossas instituições e que a nossa transparência e o modelo de fiscalização não está adequado para o que deveria ser. Então essa é uma crise básica. Num segundo momento, nós temos um problema no país, que é um problema já em cima disso, que é um Estado muito grande, né? É um Estado que não deveria ser tão grande assim, que inibe o empreendedorismo, que cria um corpo de funcionários muito grande, um corpo de funcionários que acaba ficando corporativista, e por outro lado, esse é o Estado, e por outro lado, empresas privadas monopolistas. Então a gente tem o pior do estatal e o pior do privado. Então as duas coisas estão com problema. Então isso é um problema também nosso, também da América Latina. Agora, o problema mundial, que não tem a ver com isso, é um problema de representação política. A gente construiu esse modelo em 1800, consolidou esse modelo em 1800 com as reformas liberais para um mundo de 1 bilhão de pessoas. Nós somos 7. Então a gente precisa adequar a nossa política para 7 bilhões de pessoas. Nós precisamos adequar a política para um mundo complexo. A gente precisa adequar uma política que não pode ser, como era antigamente, que você escolhia alguém e aquela pessoa ia te representar. Então a gente tem que começar a passar, é como se a gente tivesse, lá atrás, em 1800, pega o rei, cortado o rei em picadinho e distribuído para a população. E aí a população passou a escolher os novos reis, que são os primeiros ministros e os primeiros ministros e os presidentes. O que a gente tem que fazer agora é cortar os primeiros ministros e os presidentes e cortar os parlamentares e fazer de novo uma redistribuição, colocar mais poder para as pontas. Mas esse modelo de política, ele vai durar até quando, professor? Bom, eu brinco sempre o seguinte, eu apresento a macro tendência. Se eu começar a tentar dizer quando vai acontecer, eu deixo de ser. Eu abandono um pouco a ciência para entrar um pouco na profecia. Então eu digo o seguinte, que nós estamos em processo de mudança, o Brasil já mudou, o mundo já está mudando, porque a nova geração não aceita mais isso que está aí, né? A gente já viu isso em 2013, a gente vê isso no mundo inteiro. Então o processo de mudança já está acontecendo na cabeça das pessoas, o cérebro das pessoas já se alterou, a plástica cerebral já se alterou. Agora, a gente vai começar uma luta entre os descentralizadores, que querem esse mundo novo, e os centralizadores, que não querem abrir mão dos seus interesses e desse modelo. Essa briga já está em curso. Mas além de escolher muito bem os nossos representantes, o que mais que nós poderíamos fazer para ajudar nessa mudança? A gente precisamos criar, você vê esse modelo do Uber, você o tempo todo fiscaliza, é uma fiscalização online. Então eu imagino que a gente tem que botar estrelinha nos políticos. Então, você não é político, você está político. Então você tem numa plataforma, você vai ser chamado para ajudar determinadas decisões se o seu karma digital permitir. Você
está participando, você está discutindo, você tem. Se as pessoas começarem a ver que você está saindo, você está deixando de ser honesto, você está deixando de representar, a plataforma já tira você do circuito. É que nem o modelo do Uber. É uma coisa que tem que ser muito mais dinâmica. O mundo hoje, com a complexidade que a gente tem hoje, a gente não pode ficar 4 anos com uma pessoa e você dizer, poxa, mas eu me arrependi de escolher esse cara. Aí você tem que passar 4 anos. É mais ou menos o que acontecia com o rei lá atrás. O rei era filho de Deus e o filho dele passava 40 anos. Isso se tornou obsoleto. Tem um livro do Thomas Paine que fala sobre isso. O rei se tornou obsoleto. Os nossos políticos se tornaram obsoletos. O primeiro-ministro se tornou obsoleto. Então ele está representando. Ele não é mais um representante. E no momento que ele começar a vacilar, a plataforma vai dizer, cara, você não está mais representando aquilo que você estava querendo. Então, naquele momento, e vão ter muito mais participações diretas do que tem hoje, nas leis, nas decisões e tal. Você o tempo todo, você está andando na praça, toca o seu celular e diz, olha, aqui tem uma enquete aqui. Você quer uma gangorra ou um balanço? O que seria exatamente a política Uber? A política última é uma brincadeira, né? É exatamente isso que eu estou falando. Você vai colocar a política dentro de uma plataforma digital participativa, em que você vai ter uma participação muito mais direta do cidadão nas decisões políticas. A gente não consegue ver isso muito funcionando e não acha que isso vai funcionar, porque a gente não conhece as novas plataformas. Mas você já tem plataformas desse tipo para alugar apartamento, que é o Airbnb, você tem venda de livros online usados, que é a estante virtual, você tem o Mercado Livre, que você tem esse tipo de fiscalização, você tem as cooperativas de táxi que migraram para os aplicativos, você tem o Uber, quer dizer, você já tem uma cultura. O que você tem que fazer é transpor essa cultura que já está sendo vivenciada agora para a política. E onde entra as plataformas digitais nesse caso? É a estrutura tecnológica básica que cria um novo modelo de cultura. Essas plataformas digitais, ela tem um algoritmo que gerencia todas essas relações. Obrigada, Leandro Sampaio, Canal 7 Reportagens, professor Carlos Nepomuceno, um beijão para você aí no Rio. E agora nós vamos fechar com música e diversão com a maior cantora da Baixada Santista e eu ouso dizer do Brasil, a maravilhosa Kika Wilcox. Esperando contar com a sua audiência sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que a gente sempre põe tudo no YouTube para você rever quando quiser. Até lá! They say that